Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política. Olá, estamos aqui hoje no Momento Democrático, programa aqui do portal RC1, trazendo para você o embaixador Jerônimo Moscarda, das figuras mais proeminentes da sua geração de Itamaraty. Na sua carreira, registra passagem por muitas das principais embaixadas do Brasil. Vamos registrar aqui algumas, como a Embaixada de Buenos Aires, as embaixadas junto à ONU e à OEA, em Nova York e em Washington. O embaixador também tem uma carreira na Europa, onde serviu em Moscou, ainda na época da União Soviética, serviu também na Romênia, serviu na Bélgica e foi embaixador do Brasil junto à Unesco, que é o órgão cultural da ONU. Aqui no Brasil, o embaixador serviu em diversas administrações de presidente da República, foi ministro da Cultura do governo Itamar Franco, foi presidente da Fundação Alexandre Gusmão, que é a Fundação Cultural do Itamaraty. Temos hoje aqui o prazer de ter, junto comigo e com o Ronaldo Bianchi, o José Eduardo Camargo, que é o presidente do portal RC1. Embaixador, queria agradecer, então, a sua presença, a sua disponibilidade, e vamos fazer aqui uma primeira pergunta, que, baseada nessa sua experiência de defender os interesses brasileiros junto a outros países, em vários organismos multilaterais, inclusive eu esqueci de mencionar a ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração, baseado nessa sua experiência, no que se refere à Amazônia, hoje em dia, que é alvo de tantas preocupações internacionais e aqui no Brasil, como é essa defesa? Como é que o Brasil deve e pode articular essa defesa da Amazônia? Bem, eu agradeço muito, é um grande privilégio participar dessa entrevista e com um tema inicial tão importante. O tema da Amazônia, eu vou dar uma... Eu estava em Paris, na Unesco, e fui ao Instituto de França, onde se reúnem os grandes sábios franceses. E um desses, quando soube que eu era embaixador do Brasil, me disse: o senhor é embaixador do Brasil? Eu conheço mais a Amazônia do que o senhor, porque eu vejo a Amazônia do espaço. E disse que a Amazônia faz parte da identidade do planeta. Ele disse que do espaço há três cores. Primeiro, o azul, que é o azul do oceano. O amarelo, que é o amarelo do deserto arábico. E o verde, que é a Amazônia. Então, a Amazônia faz parte da identidade do planeta. Então, eu fiquei realmente impressionado da importância da Amazônia, que nós não temos ideia da importância que o mundo dá à Amazônia. Eu fiquei impressionado com esse depoimento, porque no governo Itamar, eu era ministro da Cultura, e deixei o governo numa luta pela Amazônia. Uma reunião ministerial em que compareceram, presidida pelo presidente Itamar Franco, e compareceram os governadores todos da região. Naquela época, o ministro da Economia, Fernando Henrique, disse que não tinha recursos para a Amazônia e que só tinha recursos como contrapartida de projetos internacionais. Eu achei aquilo algo tão estapafúrdio
que eu dei um murro na mesa e disse que aquilo era inaceitável, que a Amazônia não podia ser tratada, que a Amazônia é maior, é o maior espaço brasileiro e não poderia ser tratada desta maneira. E apresentei um arrazoado em defesa da Amazônia, que naquilo nós estávamos fazendo uma entrega da Amazônia de uma maneira irresponsável, que aquilo era um entreguismo. A situação se transformou num problema político, porque o Fernando Henrique, então, pediu ao Itamar ou eu ou ele. Ou eu ficava no ministério ou ficava o Fernando Henrique. E o Itamar me chamou e me fez um apelo e tal, e me dizia o Itamar: olha, por mim você continua no ministério com o compromisso de não falar sobre a Amazônia. Eu digo absolutamente. A Amazônia é um assunto da cidadania e isso eu não arredo. Não é um assunto do ministério, é um assunto de toda a cidadania brasileira. E aí ele disse, é melhor eu sair para o ministério, o senhor não pode abandonar o ministro da Economia, que está com toda a responsabilidade de um governo, e eu saí e rompi dessa maneira com a administração. E o Itamar, então, sem eu pedir, me mandou para a Unesco. Então, eu saí do Brasil. E eu queria aproveitar essa oportunidade que, ao sair, eu fiz uma carta ao Itamar. Eu sei que é chato essa história de leitura, mas eu acho que valeria a pena eu dizer dessa carta. Digo eu, isso foi em dezembro de 1993. Meu caríssimo presidente Itamar Franco, desde há 3 meses, honrado atendi ao chamado de Vossa Excelência para ocupar-me da pasta da cultura. Tive e tenho norte permanente, o de jamais faltar a lealdade com o chefe do governo e a amizade para com um homem íntegro, honesto e totalmente dedicado ao bem do Brasil. Firme na orientação superior de Vossa Excelência, tratei de mobilizar o país, de despertar a cidadania, de revolver a classe artística e cultural, para resgatar a autoestima e a esperança, restaurar o otimismo e a fé dos brasileiros em si próprios e no Brasil. Tratar, assim, a cultura como centro da agenda nacional exige mudança substancial de comportamento e atitudes. Requer uma autêntica revolução. E toda revolução é movida a sacrifícios, desinteresse, entusiasmo e fé. Fé nos homens que a lideram e fé nas gentes que a farão vitoriosa. É por ter fé na liderança de Vossa Excelência, é por ter fé no Brasil que me insurjo contra a mentira, contra o faz de conta. E a verdade, senhor presidente, é que o Brasil é um continente, é um país grandioso que jamais abdicou da sua capacidade de fazer história e que não tem direito de ser modesto. É por crer firmemente que o governo de Vossa Excelência trabalha por um Brasil independente que reagi, como reagirei sempre, com a lealdade aos meus pares
mas com uma indignação cívica, ao tomar conhecimento de que não há recursos para amparar a Amazônia no seu esforço de desenvolvimento. Ora, senhor presidente, é inadmissível que não haja recursos para desenvolver mais da metade do território nacional, que desde o projeto de internacionalização da Amazônia, do Instituto da Ileia, é objeto permanente da cobiça estrangeira. É inaceitável que os escassos créditos orçamentários disponíveis para a Amazônia assumam a forma de contrapartida nacional para projetos ajustados a prioridades estrangeiras, concertadas em organismos internacionais. A Amazônia é assunto que interessa à cidadania e a todos nós. Porque, afinal, é em nome de todos nós que o governo estabelece suas prioridades. Recuso-me a aceitar que a Amazônia não constitua uma delas. O Brasil nunca se fez com timidez. Onde estariam as nossas fronteiras? Será que teríamos parque industrial? Brasília existiria se tivessem o Barão do Rio Branco, Vargas e Kubitschek obedecido à lógica econômica de seu tempo? O arrojo, a ousadia, o destemor é que serviram de instrumentos para os grandes homens que marcaram com sua mão a história da pátria. E é por lealdade a Vossa Excelência que apontam o faz de contas. Depois de 400 anos em que, à custa de patriotismo, conservou esse imenso e riquíssimo território onde prevalece uma unidade cultural única no planeta, não posso crer que haja chegado para o povo brasileiro o momento de renunciar a um projeto nacional que tanto lhe custou para ajustar-se às miúdas e fugazes exigências de mercados, mais ou menos manipulados, que acabam por exigir-lhe o sacrifício da própria moeda, substituída pelo dólar, dolarização que constitui um caminho sem retorno, desastroso como demonstra o empobrecimento do povo argentino. É interessante que, nessa época, esse projeto, inclusive, se cogitava de dolarizar o Brasil, como se fez, inclusive, na Argentina e no Equador. É nesta ordem de ideias que preside meu ponto de vista com relação à Amazônia, onde todos os elementos de juízo encontram sua condição exemplar. A respeito desse território, conflitaram sempre a perspectiva brasileira e as visões importadas. Ser chamado a pronunciar-me sobre a Amazônia forneceu-me, assim, momentos privilegiados para reiterar, ainda uma vez, o que tanto tenho repetido, que a chave para solucionar a crise brasileira reside na cultura. Somente a cultura é capaz de resgatar a autoestima dos brasileiros, de recuperar nosso orgulho como povo e de reencontrar o caminho da identidade nacional. Na cultura, senhor presidente, a função do Estado na lição nunca esquecida de Roquete Pinto é dar ao povo um pouco do que ele gosta e muito do que ele precisa. Daí a emoção e o prazer intelectual com que, sem concessão alguma, pude até agora dar o meu concurso a seu governo, de quem me honrei cada minuto de participar. Para não criar dificuldades políticas ao seu honrado governo, rogo a Vossa Excelência liberar-me do cargo de Ministro de Estado da Cultura. Continuo seu fiel amigo, devotado colaborador. Me perdoem ter sido tão prolixo, tão longo na leitura desse documento, mas esse documento foi essencial na minha vida, porque eu saí do ministério, rompi, fiz uma ruptura para assinalar a importância da Amazônia. E quando o Itamar me encontrava,
sempre dizia: cada dia a sua carta é mais verdadeira. Jerônimo, muito obrigado por compartilhar conosco esse documento histórico, tirar esse documento da gaveta da administração pública e colocar na rede, num momento que a rede, a famosa rede da internet, serve para tanta informação falsa, para tanta sujeira que todos nós recebemos nos nossos e-mails. É excelente ter também na rede essa carta. Eu vou pedir, então, ao Ronaldo Bianchi aí que continue aí com a nossa próxima pergunta. Jerônimo, vou aproveitar esse gancho que você deu, maravilhoso, esse tributo, e emendar duas perguntas. Primeiro, o seguinte: a Amazônia ainda corre risco? E segundo, o Brasil está tratando bem a cultura e onde precisa melhorar? Olha, eu acho que a Amazônia é uma área sobre grande risco. Eu temo de uma maneira incrível sobre a Amazônia. Nós cometemos muitos equívocos. E é interessante que os equívocos são cometidos de um lado ou de outro. O mundo está de olho na Amazônia. A Amazônia é um espaço incrível, em que há muito tempo, na Unesco mesmo, eu tive a experiência e que, no passado, houve um projeto para internacionalizar a Amazônia na Unesco. E esse projeto foi barrado por Arthur Bernardes. Nós devemos ao grande presidente Arthur Bernardes, aliás, quando não era mais presidente, era deputado, a ideia de ter combatido o projeto da ILEA, porque era um projeto, inclusive, que foi apoiado num certo momento pelo Brasil, e o Arthur Bernardes fez o Brasil abandonar esse projeto, que seria a internacionalização da Amazônia. E nós, aqui no Brasil, nunca reconhecemos devidamente o patriotismo de Arthur Bernardes. É preciso um pleito. E eu creio que hoje o Meira Matos, como sabe, inclusive o Meira Matos participou de uma palestra no Clube da Aeronáutica, em que um general brasileiro dizia que foi impedido de circular na Amazônia, ele que tinha sido comandante na região, por entraves. Ele teve, inclusive, que pagar pedágio e pedir autorização para circular nessas imensas reservas que se formaram no Brasil e que são perigosíssimas. Nós estamos criando no Brasil um problema das nacionalidades. De repente, pode explodir no Brasil esses territórios como nações indígenas, e a ONU reconhecendo. Inclusive, ninguém viu o perigo mesmo do Raoni subir agora esse reconhecimento que nós estamos dando, alucinado a toda a parte indígena. Nós tivemos Rondon, que foi esse apóstolo que integrou os índios, que amou os índios. Nós tivemos Darcy Ribeiro, que foi um homem que amou os indígenas, e os indígenas estavam integrados no Brasil. Hoje, existe no Brasil uma tendência a que os índios devem falar inglês. E realmente é um perigo que nós estamos vivendo. Você veja que os americanos resolveram o problema dos indígenas de uma maneira incrível. Eles até contaram como resolveram nos filmes de faroeste. E depois criaram as reservas, que hoje em dia vivem do jogo. Mas eles resolveram os problemas de uma maneira brutal, mas resolveram problemas indígenas.
E nós, aqui no Brasil, estamos criando um problema que eu não vejo a dimensão. Eu acho que o maior perigo do Brasil hoje é explodir repentinamente essas nações indígenas reconhecidas pelas Nações Unidas, pelos outros países, e nós perdemos, como já perdemos, essa Raposa Serra do Sol, toda essa terra, é uma área em que o Brasil não tem mais soberania, em que um brasileiro não pode mais circular. Então, e tudo controlado. E agora eu vejo algo incrível, porque estão chegando todas as organizações internacionais para nos ajudar. E o preço dessa ajuda. Então, no passado, o Ministério do Meio Ambiente era propriedade e área de atuação dos gringos. Era todo estrangeiro. A gente pode criticar até o Bolsonaro em certas coisas, mas a ideia de nacionalidade é preciso ter uma noção nacional nessa questão. É preciso pensar e revisitar esse problema. É muito bonito hoje fazer essa política indígena, mas essa política pode fragmentar o Brasil. A segunda parte da minha questão era sobre a cultura. Qual a importância da cultura para a formação da cidadania brasileira, embaixador? O Brasil é uma potência cultural. Você veja a música brasileira, todas as expressões culturais do Brasil nos fazem realmente um país extraordinário. Eu queria contar um episódio sobre... Eu, quando estava em Bucareste, nós fizemos um concurso sobre o Brasil. E o ganhador deste concurso estudou e fez uma tese dizendo o seguinte: se o Brasil desaparecesse repentinamente por uma hecatombe nuclear, o que é que o Brasil teria deixado para a humanidade até hoje? Então, a história do Brasil tem 500 anos, que para o europeu, como a Romênia, é um período mínimo, porque 500 anos na história da Romênia não é nada. Então, ele estudou muito. Então, ele começou a pesquisar quem eram os grandes, qual era o panteão brasileiro, quais eram os grandes homens do Brasil. Aí foi estudar e tal. Foi estudar o Rui Barbosa. Depois estudou e o Rui Barbosa foi reprovado. Sabe por quê? Porque o Rui Barbosa foi contra a vacina. Então ele disse: eu não posso considerar uma genialidade em termos universais um brasileiro que era considerado o brasileiro mais inteligente, um homem que se opôs à vacina. Foi até o Supremo Tribunal para se opor à vacina. Então esse caiu. Aí estudou outros, estudou Santos Dumont e tal. E ele, então, concluiu que o grande figura do Brasil era Villa-Lobos. E que as baquianas, número 6, cantadas por Vitória de Los Angeles, era a cantiga de Diná do século XXI. Então ele disse: o Brasil tem um legado, na obra de Villa-Lobos, é um legado para a humanidade, de tal importância. E então eu não percebi, ele chamou até baquianas brasileiras. Esta é a grande mensagem, é o grande legado histórico do Brasil. Daí, nós, hoje em dia, nós vivemos uma época cultural. O mundo hoje vive a economia da cultura. Em todos, inclusive em modo de vida e tudo. E o Brasil tem a grande contribuição do Brasil, vai ser essa parte cultural no sentido amplo da palavra. A música brasileira
tanto a música de Villa-Lobos, você falou, inclusive, da música de Villa-Lobos e a bossa nova, e todo esse diálogo, uma expressão extraordinária do povo brasileiro e que universaliza o Brasil. Eu acho que eu queria até me referir aqui à Romênia. Na Romênia, nós temos um filósofo romeno chamado Emil Cioran. E esse Emil Cioran, ele dizia que a Romênia vivia na marginalidade fértil, porque a Europa era rica. E ele dizia mais o seguinte, que a Europa ocidental, hoje, era estéril, porque a Europa tinha 1000 anos de glória, e que a Romênia era fértil porque tinha 1000 anos de desastre. Por isso é que era fértil, por isso é que ela podia dar uma contribuição. E dizia ele, hoje a Europa está esterilizada. E ele dizia, a grande contribuição que nós temos hoje são as marginalidades férteis. Dizia ele, eu acredito mais hoje na contribuição que pode dar a América Latina e o Brasil do que na contribuição europeia para o futuro da humanidade, como estilo de vida. Eu acho isso importante dizer, porque nós precisamos acreditar mais no Brasil, porque o Brasil é um país pós-moderno, é um país de uma modernidade extraordinária. Nós estamos preparados. Eu vivi nos Estados Unidos 2 vezes, em Nova York, em Washington, me formei na Universidade Americana, na Colômbia, onde se formou o Gilberto Freire, e depois tive a experiência de servir em Washington, depois eu servi em Moscou, ainda sob o antigo regime. Então, eu tenho a experiência de Washington, tenho a experiência de Moscou, depois eu tenho uma experiência de Europa Oriental, na Romênia, e tenho uma experiência de Europa Ocidental. Eu servi em Paris e servi em Bruxelas. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, hoje em dia, nós precisamos até do depoimento, para não dizer que nós é que estamos dizendo isso, existe um autor que vocês todos conhecem, e que o Zé Eduardo Camargo conhece muito, o Domênico De Masi, que ele segue a linha, mais ou menos, do Gilberto Freire, esse nosso grande intelectual, Gilberto Freire. E ele diz algo interessante. É interessante que ele vê o que é que o Brasil pode contribuir hoje. Primeiro, ele faz um diagnóstico da Europa Ocidental. Eu queria aqui até ler o que ele diz sobre a Europa Ocidental. Você veja, imaginemos a Europa Ocidental. Eu vivi lá, em Bruxelas e em Paris. Ele diz, se hoje mesmo os países ricos eles acabassem com o desemprego, com a dívida pública zerada, e as empresas obtivessem todos os empréstimos, as moedas desvalorizadas se valorizassem. Ainda assim, as populações continuariam desorientadas. O vento favorável não lhes facilitaria a meta, pelo simples fato de que hoje eles não têm meta. Então, hoje em dia, e eu aqui agora me socorro do pensamento de um membro da Escola de Frankfurt, que dizia que viver sem amor é nazismo, que a crise europeia da Europa Ocidental não é econômica. A Europa nunca foi tão próspera.
A crise é ética, porque a erosão da personalidade humana tem sido tão grande na Europa que é um exagero dizer eu. E dizia ele, viver sem amor é nazismo. Então, essa concepção é uma concepção que deve nos inspirar para a gente contemplar a nossa realidade brasileira. Eu agora me socorro aqui do testemunho do Domênico De Masi sobre o Brasil, porque a gente sempre acha que tem alguma coisa que acrescentar. E a gente não gosta de elogio em boca própria, é vitupério. Então, vamos buscar nos outros. Quem está falando é um sábio italiano que está falando sobre o Brasil. Diz ele, o modelo de vida brasileira, apesar de assolado pela violência, pela escandalosa desigualdade entre ricos e pobres, pela corrupção, pela carência de infraestrutura e pelo analfabetismo. Ele diz, cultiva uma concepção poética, alegre e sensual e solidária de vida. Uma propensão à amizade, à solidariedade, um comportamento aberto à cordialidade. Isso é dito por um grande espírito deste século, o Domênico De Masi. O que é que o Brasil pode dar à humanidade? É esse estilo de vida. Aliás, uma portuguesa nos visitou aqui no Brasil e, convivendo aqui em Copacabana, disse que o brasileiro é a humanidade com açúcar. Então, é algo extraordinário. Não somos nós que estamos dizendo. Eu vou contar agora uma pequena anedota que me ocorreu na embaixada em Bruxelas. Eu cheguei na embaixada em Bruxelas e, no verão, o sol só se põe às 10 horas da noite. E Bruxelas tem parques lindíssimos, maravilhosos. Então, eu propus fazer um horário corrido na embaixada. Então, liberar todo mundo às 2 horas da tarde para aproveitar aqueles parques lindíssimos. Eu tive uma rebelião na embaixada dos belgas, que foram ao meu gabinete e disse que aquilo era um absurdo. O senhor não pode fazer isso é um absurdo. Eu digo, mas por que está todo mundo feliz? Os brasileiros todos. Não, ele disse, os brasileiros, vocês, têm suas queridinhas, têm seus amores, e nós que não temos ninguém. Então, você veja o que é o tempo livre para eles era uma ofensa. A beleza daqueles parques, eles iam na embaixada como terapêutico ocupacional. Algo inacreditável. Então, a felicidade dos outros era uma ofensa pessoal. Então, eu queria dizer a diferença que há em relação ao Brasil que nós vivemos. Em Bruxelas, você vive num país absolutamente rico, extraordinário e tal, mas vive esse tipo de tristeza. É uma coisa, uma desorientação depressiva. E aqui no Brasil, nós vivemos algo até incompreensível, como é que a favela brasileira produz a escola de samba. É incrível. Essa gente rindo. Eu sei, mas que coisa é essa? Com as misérias. Se você procurar os índices de felicidade e tal, as condições materiais incríveis, as condições de violência, e essa gente produzindo alegria, produzindo samba, carnavalizando e dando uma dimensão de alegria ao seu viver. E dando uma música encantadora, uma cultura fantástica. São Paulo, inclusive, você veja, São Paulo produzindo essa revolução que houve no Brasil em 22, com Mário de Andrade, com essa extraordinária abertura do Brasil para si mesmo. O Brasil
se autoconhecer, o Brasil se afirmar e canibalizar o mundo. Jerônimo, obrigado aí pela sua resposta. E a gente queria voltar um pouquinho mais aí para o tema da política externa. Hoje, perdão, apesar do alto nível de vida europeu, a sensação é que o poder do mundo está indo da Europa para a Ásia. A Europa está perdendo o seu relevo, um pouco do seu relevo, pelo menos, como. Perdão. E como é que a diplomacia brasileira, que foi moldada, tendo na Europa um pilar, vai trabalhar essa aproximação com a Ásia, com essa cultura asiática tão distante da nossa? Nós estamos já no bom caminho, é preciso fazer alguma correção de rumo? Como é que você vê essa mudança, não é? Que saímos do Atlântico e vamos para o mundo do Oceano Pacífico, nem temos acesso ainda a ele. Gostaria de escutar um pouco você. Olha, eu acho que o Brasil, nesta área, é um Brasil realmente que tem cartas. Você veja, nós temos uma diplomacia realmente de altíssima competência. Você veja os representantes do Itamaraty, eu falo aí não só do Celso Amorim. O Celso Amorim é um homem de uma grande competência, e de uma competência mais reconhecida lá fora do que aqui dentro. Ele faz até um low profile aqui dentro para evitar, mas ele é um grande diplomata. Como esse França realmente também foi um grande diplomata. Você veja que a gente tem que reconhecer que esse ministro do Bolsonaro foi um grande chanceler e que trouxe a paz e a cordialidade e fez uma transição extraordinariamente cordial na Casa do Rio Branco. Eu acho que nós devemos a ele muito. Um homem que era do cerimonial e que foi chamado a resolver problemas dificílimos, e ele conseguiu realmente. Agora nós temos uma experiência extraordinária com o Extremo Oriente e com a China. Eu quero lembrar o nosso Camões. Camões escreveu parte dos Lusíadas na China. Então, nós temos uma tradição de relação com a China que vem dos portugueses. Nós temos um know-how aí absolutamente extraordinário. O diálogo do Brasil e da China é incrível. Todos os que conhecem, que foram à China e que têm relação com os chineses, testemunham isso. Quer dizer, a sabedoria daquele povo é uma coisa extraordinária. Nós temos nós temos uma experiência histórica. Você veja, nós temos uma experiência histórica com a Índia. Até mesmo nós temos este projeto Filosofia na Praia, e outro dia descobrimos que com a pandemia nós adotamos o método remoto. E nós temos hoje acompanhantes, pessoas que nos acompanham, não só no Brasil, mas na África, e descobrimos agora que tinha um grupo nos acompanhando da Índia. Você veja, eu me lembrei, mas são os núcleos portugueses na Índia. O Brasil tem esse diálogo incrível, porque o Brasil foi descoberto quando os portugueses estavam a caminho das Índias. Então, esse diálogo com a Ásia é uma coisa muito natural no Brasil. Nós nos damos muito bem com os indianos e nós nos damos... Hoje nós temos um problema enorme com a chegada da China, porque a hegemonia chinesa é uma coisa, é um grande problema para o Brasil, realmente.
porque ele já é o maior cliente hoje do nosso agro, né? Ele realmente é um. Agora, eu confio em que o Itamaraty, nós temos grande tradição, vai conseguir equilibrar essa nossa boa relação com os Estados Unidos, que sempre tivemos, e com uma boa relação com a China. Obrigado, Leonardo. Eu queria, então, passar a palavra aqui para o presidente do portal RC1, José Eduardo Camargo, para que ele colocasse uma questão e encerrasse, então, a nossa entrevista. Bom, primeiro eu queria agradecer aí ao nosso entrevistado, o nosso querido amigo, embaixador Jerônimo Moscardo, pelas luzes que ele nos ofereceu hoje e eu, pessoalmente, pelas luzes que ele vem oferecendo ao longo dessa nossa amizade de décadas. Nós estamos vivendo aqui um momento de polarização no país e eu gostaria de ver, na sua visão, qual o legado positivo que nos vem do governo anterior e qual que nós podemos, vamos dizer, imaginar que receberemos desse que entra, com aquele fundamento que sempre nos diz: o Brasil é um país que escorrega para frente. Como que com esse background bem dito pelo Domênico de Masi, que nós temos umas características maravilhosas como brasileiros e que, nesses últimos tempos, elas se esgarçaram um pouco com essa polarização política, né? Então, vamos dizer, qual o legado do próximo, o que podemos esperar para frente e como vamos superar esse momento meio, vamos dizer, dramático que nós vivemos. E aí eu agradeço a sua apresentação aí, o seu belíssimo depoimento. Zé Eduardo, muito obrigado, te agradeço imenso por essa oportunidade. E eu queria dizer hoje que nós temos hoje dois núcleos perplexos. Estão perplexos e eufóricos. São os que assumiram o governo. E estão realizando uma espécie de perplexidade espetáculo. Governo espetáculo. Então, isso é muito complicado. Mas existe a perplexidade triste dos que perderam. Também existem duas desorientações. Não se discute no Brasil um projeto. Você veja que no Brasil não se fala num projeto nacional. Não se fala. No Brasil, nós estamos montando espetáculos eufóricos, de um lado, e espetáculos de tristeza do outro. É preciso baixar essa bola. Eu acho que o Brasil é maior do que tudo isso. Eu acho que é preciso reconhecer as boas coisas do governo anterior, inclusive nessa parte de infraestrutura, tem muita coisa importante. Você veja que já existe um certo reconhecimento e já existe um certo equilíbrio. Até na eleição de São Paulo, o Tarcísio eleito e o Tarcísio comandando São Paulo, e o São Paulo é um país extraordinário, de uma riqueza, é a locomotiva do Brasil. Então, isso nos dá uma certa tranquilidade. Em Minas Gerais também, que é um país, que é um estado gigantesco também, houve uma certa continuidade, o Zema e outros. Então, eu acho que não há motivo para desespero. Eu acho que é preciso, inclusive, deixar esfriar um pouco essas paixões. O parlamento hoje tem um certo equilíbrio, então ninguém está dono. O Lula sabe, ele que ganhou com uma margem muito pequena, em que existem partidários dos dois lados, e é preciso também reconhecer, em certos momentos, quem convive com o agro sabe que o agro, inclusive, deve muito ao Bolsonaro, em compreensão, em defesa.
porque na cidade não se compreende como o produtor rural, o grande herói desse desenvolvimento brasileiro, vivia ameaçado, inclusive, com sem terras para produzir riqueza pelo país. E esta tranquilidade para produzir, de uma certa maneira, foi dada. Na cidade não se percebe isso. Quando se vê, inclusive, o problema de armamento, a gente tem que ver o armamento na cidade, é uma coisa, e o armamento no campo é outro. São dois momentos diferentes e que a cidade tende a confundir. Eu acho que é preciso um reconhecimento do legado deixado. E esse reconhecimento hoje está no parlamento e nos grandes estados brasileiros que hoje continuam e são uma prova de que o governo anterior não estava absolutamente errado. Ele elegeu o maior estado brasileiro, aliás, Minas e São Paulo é um exemplo. E eu quero dizer que eu viajando inclusive tive a oportunidade de viajar com o Zé Eduardo Camargo, fazendo uma viagem maravilhosa. Nós fizemos uma viagem com ele de São Paulo até Birigui e fiquei encantado. Olha, não existe no mundo agricultura mais extraordinária. Eu encontrei, inclusive, as escolas da Fiesp, do CIES, extraordinárias, escola com bibliotecas, com a sala de teatro, com piscina aquecida, no interior de São Paulo, que você não encontra na Europa, que você não encontra nos Estados Unidos. Tudo isso oferecido ao trabalhador brasileiro. Então, lá em Birigui, eu encontrei a capital internacional do sapato infantil. É uma coisa inacreditável. São Paulo é um orgulho. A solução para o Brasil seria São Paulo. Onde São Paulo se projeta, você veja, a projeção de São Paulo sobre o Mato Grosso já foi um renascimento. A projeção de São Paulo sobre Goiás é uma maravilha. Se São Paulo conseguisse se projetar mais sobre Minas e sobre a Bahia, o problema brasileiro estava resolvido. Obrigado, Jerônimo. Queria te agradecer muito a sua participação. Creio que os nossos ouvintes vão gostar muito de escutar o que foi falado hoje aqui. Essa visão de um Brasil independente, de um Brasil generoso, um Brasil maior do que seus problemas circunstanciais, é muito rica e principalmente vinda de uma pessoa com a sua cultura, com a sua experiência internacional. Agradeço, então, mais uma vez a sua participação. Agradeço aqui ao Ronaldo Bianchi, ao Zé Eduardo Camargo, terem aqui enriquecido o nosso programa. E muito obrigado a todos. Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política.